Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Consagração e Santificação. Aula 21. O pecado impede a santificação. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. É assim, o assunto de hoje, o pecado impede a santificação. É necessário que se confesse todo pecado, ato errado, desobediente, ato cumpliciado com Satanás, cumpliciado com as trevas, deve ser confessado. Na atitude de confissão está implícito o arrependimento e está enquadrada também uma atitude de vergonha que o culpado passará. É necessário que se humilhe e passe pela vergonha de ter de confessar o pecado para receber o devido perdão. O perdão de pecados é que traz a paz. O perdão de pecados é que faz com que você seja digno do reino de Deus. O pecado é a única força neste mundo que pode separar alguém de Deus. No mais, nem Satanás, nem demônios, nem anjos, nem potestades da terra, nem nos céus, nem poderes quaisquer poderão afastar o servo do seu Senhor, discípulo do seu mestre querido, Jesus Cristo. Nada, nem no céu nem na terra, pode nos separar do nosso Deus. Somente o pecado e o seu pecado é que pode afastar você de Deus. Portanto, todo pecado, e nós cometemos muitos pecados no dia a dia, mas é necessário que cada pecado e todo pecado seja confessado. E se você não confessar o pecado, você estará debaixo da ira de Deus. Você estará rebelde, condenado, portanto, à condenação que aquele pecado merece. Não há outra solução, senão você confessar todos os pecados, cada um individualmente, a Deus, para que receba o perdão. Mas, se você pecou contra um seu irmão, contra uma sua irmã, você terá que confessar o pecado a esse irmão, a essa irmã. É o que Tiago nos diz, capítulo 5 e versículo 16. Confessai uns aos outros os vossos pecados, para serdes curados. Sim, é necessário confessar o pecado a quem foi prejudicado com aquele pecado. Se foi um pecado de pensamento, confesse somente a Deus. Se foi um pecado que envolveu uma outra pessoa, confesse aquela outra pessoa. Se foi um pecado público, ou que se tornou público, que caiu no conhecimento público, então é necessário que seja confessado de público. Você dirá, não, mas isso é terrível. Mais terrível ainda foi a própria comissão do pecado. Então, por que você cometeu o pecado? Agora, se quiser o perdão, se o pecado foi público, você terá que confessar de público. Claro, você dirá, não, mas isso é vergonhoso. Mais vergonhoso ainda foi pecar contra Deus, macular, manchar o nome de Deus que está invocado sobre você. Paulo, o servo de Deus, diz, a minha vida, o meu corpo é santuário do Espírito Santo, pois agora tomaria eu os membros do meu corpo, que são membros de Jesus Cristo, e os faria membros de uma meretriz, de uma prostituta, em uma atitude de adultério contra Deus? Esta atitude sim que é vergonhosa, e você deveria vigiar sempre para nunca jamais cometer este pecado. Agora, se cometer o pecado, e este pecado se tornou público, então saiba que você terá que confessá-lo de público. É a lei estabelecida por Deus. Se confessarmos os pecados, então temos perdão. Se não confessarmos os pecados, não há perdão. Pelo contrário, condenação, ira de Deus sobre você por causa do pecado. É sério, o pecado deve ser confessado. Como nós devemos confessar o pecado? Imediatamente após cometê-lo. Cada pecado deve ser confessado e deve-se fazer uma análise ao final de cada dia, antes de dormir, o que você fez naquele dia de errado.
tudo que você fez de errado deve ser confessado a Deus e proposto em seu coração, de se consertar para com a pessoa prejudicada. É assim que se confessa os pecados, pecado por pecado, um por um, até que você fique com a consciência completamente limpa e esteja de posse da paz de Deus, que excede todo o entendimento, de maneira tal que ninguém jamais conseguiria colocar em você a culpa de qualquer daqueles pecados. Não importa que você cometa 20 pecados num dia, 20 vezes você deve confessar ao Senhor o seu pecado para que receba o perdão. Se, porém, você pecou 500 vezes, então confesse 500 vezes o seu pecado ao Senhor, para que você receba a paz. Não adianta confessar pecados de qualquer maneira, a granel, como se diz numa linguagem popular. Confessar dessa maneira: Senhor, perdoa todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Isso não é confessar pecado algum, isso é querer enganar a Deus, mas não se engana a Deus dessa maneira. É necessário confessar pecado por pecado, e ao confessar, você se lembra daquele momento horrível, daquela situação pervertida, em que você envergonhou o nome do Senhor, prostituindo-se espiritualmente, cometendo aquele terrível pecado que magoou, feriu o coração de Deus. Agora, não há outra maneira. Confesse o pecado da maneira como ele foi cometido, para que receba o necessário perdão e a paz de Deus volte a reinar em sua vida espiritual. Esta é a maneira como se deve tratar do pecado. A fraqueza é diferente. Não confunda pecado com fraqueza. Fraqueza é uma falta de fortaleza. A fraqueza é uma tendência para o mal, mas a fraqueza ainda não é pecado. A fraqueza deve ser tratada de forma diferente. Você deve fugir de toda aparência do mal. Você deve fugir de toda situação que pode levar você a pecar. Tudo aquilo que pode fazer com que você peque contra Deus, então abandone, separe-se, fuja daquela situação. Faça como José no Egito, fugiu da mulher de Potifar para que não pecasse contra Deus. Ele sabia que não estaria somente pecando contra Potifar, mas contra Deus, que ele amava tanto. Então, a fraqueza é assim que se trata. Fuja de toda tentação, fuja de toda aparência do mal, fuja de tudo aquilo que pode sugerir a você o pensamento de pecado. Sim, desvie o seu olhar, desvie os seus passos daquilo que pode fazer você pecar. Isto já é uma atitude de santificação, de consagração. Ora, se você está consagrando o seu olhar, se você está fugindo de tudo aquilo que é aparência de mal, se você está fugindo de tudo aquilo que pode levar você a pecar, você está se consagrando a Deus. Isto faz parte do processo de santificação. Agora, o que tem o pecado a ver com a santificação? A santificação é um processo no qual você vai se consagrando cada vez mais ao Senhor, consagrando coisa por coisa, tempo por tempo, pedaço por pedaço da sua existência, você vai consagrando a Deus. Vai crescendo em consagração, crescendo em santificação. E à medida que você se santifica mais, você se torna mais resistente ao pecado. Porém, o fato de você estar se santificando não quer dizer que você está livre do pecado. Você continuará propenso a pecar, exatamente da mesma maneira. Porém, o pecado deve ser tratado assim. Cada vez que você comete um pecado, você deve confessá-lo para receber o perdão. Eu vou exemplificar. A santificação é você estar caminhando numa determinada estrada, subindo em direção ao alto da montanha, que é para onde a estrada leva. O fato de você estar subindo é a santificação. O processo de santificação é o fato de você estar progredindo em direção ao alvo. É o fato de você estar na estrada certa, em direção ao alvo e progredindo, andando para frente. Aquele que não se santifica permanece no lugar ou anda para trás. Isso é terrível. A pessoa que não se santifica nunca jamais chegará a atingir o alvo. Porém, mesmo aqueles que estão subindo estão propensos a tropeçar.
Se você encontra uma pedra, um galho caído na estrada, você pode tropeçar. O fato de você tropeçar trará a você certos percalços, certos danos. Você ficará machucado, magoado, ferido, pode estar até desanimado. Mas o que você deve fazer se você tropeçou e caiu? Levante-se, levante-se e continue a caminhar. Você continuará se santificando. Porém, quando você pecou, você interrompeu o processo de santificação. É isso que eu quero mostrar. Enquanto você está caído, você não está olhando para o alvo. Quando você caiu, você está preocupado com o objeto da sua queda. Você estará preocupado com as consequências da sua queda. Você estará preocupado com as suas partes feridas. Você estará preocupado, enfim, com a queda. E se você cai 50 vezes no dia, são 50 ocasiões em que você terá a sua mente, o seu pensamento desviados da obra de santificação. Eu digo então que o pecado enegrece a sua vista do alvo. Com o pecado não se enxerga nada e não se pode se separar de nada também. Com o pecado não se pode santificar, mas também, por outro lado, só se pode se santificar se confessou o pecado. Na mesma ilustração, se você está subindo o morro em direção ao topo e você tropeça numa pedra, num buraco, num galho e cai, se você não se levantar, você jamais conseguirá progredir e subir até chegar ao alto. Você só pode continuar a caminhada quando você se levantar. Você só pode continuar a santificação quando você confessar todos os seus pecados. Enquanto você não confessar todos os seus pecados, você está impedido de se separar do mundo, impedido de se santificar, porque simplesmente você não verá o que precisa fazer para continuar a se santificar. O pecado, portanto, faz com que você seja cego. Enquanto você está com um pecado não confessado, você está espiritualmente cego. Embora você não tenha voltado para trás, mas também você não caminha para frente. Então só há uma opção para você continuar a caminhar. É você confessar todos os seus pecados, um por um, e não se desanimar. Continue a caminhar. Se você caiu 50 vezes num dia, o que eu lhe digo é o seguinte: confesse 50 vezes o seu pecado. Não se desanime, continue a caminhar. Depois do 50º pecado, você verá que ainda tem forças para continuar a caminhar. Porque esta força não é sua, esta força é do Espírito Santo de Deus que mora, habita em você. A força espiritual que motiva para a santificação é uma força do Espírito de Deus que habita em você, não a sua própria força. Pela sua própria força você só faz cair, tropeçar, ficar manchado com o pecado. Mas se você confessar o seu pecado, cada um deles e todos eles, você estará em condições de, debaixo da graça de Deus, enxergar o alvo para onde você deve caminhar. Então, pratique esta confissão constante e continuada de pecado. Não permita que você fique caído com o pecado e continue a se santificar, caminhando para o alvo, e o Senhor será propício para você. Você será um filho grato ao Senhor Deus. Amém.